E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje, né, 8ª rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, galera. Já sabe, quem não for inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreve aí, deixa o like também que ajuda demais e, claro, os palpites de vocês aí nos comentários. É isso aí. Se quiser ser membro também, pra dar uma moral também, pô, o canal, você fica à vontade aí, seja membro. É isso aí. Editor, solta a vinheta. Pessoal, aquele recadinho de sempre, de todos os vídeos, não estamos aqui para dar dicas de apostas, é só uma análise nossa, que a gente tenta acertar aqui os placares e vocês aí nos comentários, e é isso. E é isso, então, falando da rodada passada rapidinho, tem que ser rápido mesmo, porque foi... Tem que falar, né? Foi ruim, vamos ser sinceros, foi ruim. Vamos lá, São Paulo 4-2 no Vasco, nós dois acertamos a vitória do São Paulo. Curitiba perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Felipe acertou, eu consegui cravar, pelo menos uma cravou, né, Felipe? Flamengo 1-0 no Corinthians, nós dois acertamos. E Grêmio 3-1 no Internacional, nós dois acertamos também. Rodada fraca. É. Rodada foi fraca. Que merda, hein? Felipe, sem mais delongas, né? Vamos para a próxima rodada que só tem jogão. Atlético Paranaense e Grêmio. Já começa assim. Vamos lá, Furacão 2-1, na minha opinião. Furacão vem aí de 2 derrotas seguidas, né? Mas as duas como visitante, pelo Brasileirão e pela Libertadores. Segue invicto em casa na temporada, né? E nos seus 3 jogos em casa no Brasileirão foram 3 vitórias, marcando pelo menos 2 gols por partida. Grêmio só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Nos 3 jogos fora do Brasileirão só venceu 1 também. E dos 4 dos últimos 5 jogos que disputou, gols para os dois lados. Então, Atlético 2-1. Vou rapidinho, mano. Vou com você também. O Atlético Paranaense em casa 2-1. Mesmo placar que você. Acredito na vitória do Atlético em casa. O Atlético Paranaense em casa é muito forte há muito tempo. O Grêmio está até embalado aí do Grenal, sobre aquelas vitórias e tudo mais. Mas pegar o Atlético na casa deles é bem difícil. Então, Atlético 2-1. Fortaleza e Vasco, Felipe. Fortaleza 3-1. Fortaleza, depois de 5 jogos, sem saber o que era vencer, voltou a vencer pela Sul-Americana. Porém, no Brasileirão, né, são 4 empates nos 7 jogos. Ponto positivo é que ainda não perdeu em casa no Brasileirão. O Vasco, por outro lado, 6 jogos sem saber o que vencer, venceu só a primeira rodada do Brasileirão, depois foram 3 empates e 3 derrotas. No Brasileirão, todos os jogos de visitante, né, com gols para os dois lados. Então vou de Fortaleza 3-1. Vou de Fortaleza 2-0 em cima do Vasco. O Vasco fora de casa aí, pegar uma pedreira que é o Fortaleza. E o Vasco vai ser o atacante Pedro Arroyo, não sei se é bom, não sei se é ruim para os vascaínos, né? Então por isso acredito que o Vasco perde sem fazer gol nesse jogo. Então 2-0 Fortaleza. Flamengo e Cruzeiro, jogão. Jogão, cara. Eu vou de Flamengo 2-1, mas é muito mais na intuição do que no que vem acontecendo, né? O Flamengo tá aí há 5 jogos sem perder, porém não consegue embalar, né? Empatou na última partida com um time bem inferior na Libertadores, começou vencendo, tomou empate. Nas últimas 3 partidas só marcou 1 gol em cada jogo, então não vem num momento tão bom. O Cruzeiro, né, tá 2 jogos aí sem vitória. No último caso, no último jogo, né, foi uma surpresa pra gente também, perdendo pro Cuiabá, já que vinha com resultados melhores, vinha numa boa sequência. Mas o ponto positivo do Cruzeiro é que no Brasileirão, nos seus 3 jogos fora, em 2 conseguiu vencer, então vem mandando bem fora de casa. As campanhas dos dois são bem próximas, bem parecidas, mas eu vou aí pelo fator casa e o Flamengo precisando muito dessa vitória para afastar esse momento, 2-1. Show de bola, então hoje eu vou 2-2 nesse jogo aí, Flamengo e Cruzeiro, jogaço. O Flamengo tem um poder do Maracanã, mas não vem na fase muito boa ali, quando começa a jogar mal, a torcida, né, pressiona, o time começa a não jogar bem. E o Cruzeiro vem bem demais fora de casa, como você falou. Então acredito no jogo de bastante gols, tomara que seja, né, 2-2. Cuiabá e Curitiba, Felipe. Esse eu vou no mandante, Cuiabá 2-1. Cuiabá só tem 2 vitórias no Brasileirão, mas as 2 foram fora de casa, né? Vai entender, não aproveitando bem o fator casa. Não venceu os últimos 3 jogos dentro de casa e só fez 6 gols nesses 7 jogos aí. Então o ataque também não tem funcionado tão bem. Mas pega o Coritiba que, né, consegue ser muito pior. 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates, sem vitórias ainda no Brasileirão. Só marcou 6 gols e sofreu 16. Como visitante foram 3 derrotas nos seus 3 jogos, sofrendo 3 gols em cada partida. Então fora de casa, em casa tá muito ruim pro Coritiba, eu vou de Cuiabá 2-1. Show, mano. Pensei muito em 1-1 nessa partida, mas como o Curitiba tá tão mal nesse momento, vou dar vitória do time da casa e do Cuiabá por 1-0, que eu acho que vai ser um jogo difícil, jogo de poucos gols. Então 1-0 Cuiabá pelo fator casa. São Paulo e Goiás, Felipe. Vou de São Paulo 2-0, São Paulo embalado, 11 jogos sem perder, né? Fase do Dorival aí maravilhosa, 3 vitórias seguidas. Sofreu apenas 3 gols nos últimos 7 jogos, a defesa tá bem demais. Sim. Só tem uma derrota no Brasileirão,
antes da chegada do Dorival, né, claro. Sim. No Brasileirão, jogando em casa, 3 jogos, 3 vitórias, marcando 2 gols em cada partida, pelo menos. Então, tudo dando certo. Goiás melhorou bastante, né? Nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias e 1 empate. Melhor sequência aí do time na temporada. Só sofreu 1 gol nesses últimos 4 jogos, também, né? Defesa em alta. E no Brasileirão, como visitante, nos seus 4 jogos foram 3 derrotas e 1 empate. Então, fora de casa que o negócio não anda tão bem. Por isso, São Paulo 2-0. Vou também que você, São Paulo 2-0, lembrando que esses gols sofridos, 2 foram no último jogo, né? Contra o Vasco. Então a defesa vem bem demais, a maioria dos jogos nem vem tomando gol. No caso, a defesa do São Paulo. O Goiás também vem em um momento de crescente aí, crescendo, mas pega o São Paulo no momento que o São Paulo tá muito bem, ainda mais jogando em casa, então por isso, 2-0, São Paulo. Corinthians e Fluminense, Felipe. Vamos lá, 1-1, na minha opinião. Corinthians aí, 8 jogos sem vitória, tá muito complicado. Marcou só 4 gols nesses últimos 8 jogos e sofreu 12, né? Tudo inverso, o Corinthians que era um time, não era de marcar tantos gols, mas pelo menos não sofria muito, mas, né, no momento não tá conseguindo encaixar. Fluminense, apesar de ainda viver uma boa fase, é bom ficar atento, né? Já são 3 jogos sem vitórias e sem marcar gols. No Brasileirão, tá lá em terceiro lugar, brigando por título, né, marcando bastante gols, foram 12 nos 7 jogos e só sofreu 6. Então, as coisas ainda estão dando certo, mas os últimos 3 jogos aí deixam um pouco a desejar. E suas 3 derrotas aí desde o final do estadual foram sempre como visitante, né? Por isso, né, sem o fator casa ali para ajudar um pouquinho, eu vou de 1-1. Show, vou com você, mano. Vou de 1-1 também. Eu acho que o Corinthians tá começando a jogar melhor, mas não consegue vencer, incrível. Enquanto o Flamengo jogou bem pra caramba, mas não conseguiu converter os gols, não tá conseguindo converter seus gols nas partidas, e o Fluminense, né, tá num momento assim meio, tá, vamos ver o que vai dar, então por isso vou de 1-1 pela dificuldade também de jogar lá no estádio do Corinthians, então 1-1 acho que é um bom placar. Inter e Bahia, Felipe. Inter 2-1, Internacional, né, vencendo a Sul-Americana depois de 5 derrotas seguidas, um alívio, só tinha feito 1 gol nessas 5 derrotas seguidas, aí as coisas já melhoraram aí com essa vitória na Sul-Americana. E é bom lembrar que no Brasileirão, suas 2 únicas vitórias do campeonato foram jogando em casa, né? Então, de repente, agora que venceu na Sula, deu esse respiro, volta a vencer aí dentro de casa. O Bahia, 4 jogos sem vitória, nos seus 3 jogos fora de casa foram 2 derrotas, então não vive também um bom momento. Vou tentar ir nesse embalo dessa nova vitória aí do Inter para vencer em casa de novo, 2-1. Show de bola, mano. Pensamos igual, vou de Inter 1-0 também. Já tinha anotado no placar antes do jogo da Sul-Americana, então confiei que o Inter em casa ia querer ir pra cima, porque não é uma equipe ruim, só não estava conseguindo construir, né, bons resultados com a situação do Mano lá. Então, por isso, tá jogando em casa, se é pra você que seja em casa, 1-0 em cima do Bahia, que não é um muito bom visitante. Bragantino e Santos, Felipe. 1-1, mais um empate aí pra essa rodada. Bragantino nos últimos 6 jogos, né, empatou 4, bom lembrar, empata bastante. Apesar de ter vindo de uma boa vitória na Sul-Americana, né? Mas empata bastante aí nos seus jogos recentes. Nos últimos 6 jogos, só um jogo não marcou, então sempre está marcando gols. E nos seus 4 jogos em casa no Brasileirão, venceu 2. Então não tá tão bem em casa, mas é onde consegue seus bons resultados. Sim. Santos, 3 jogos sem vencer, só fez 1 gol nesses últimos 3 jogos, o ataque não tem funcionado. E nos últimos 5 jogos como visitante, 4 derrotas. Fora de casa, complicado, né? Mas é bom lembrar que nos últimos vários confrontos diretos dele, vários empates. E no geral o Santos tem levado até um pouco a melhor quando vence, né? Se não vence, acaba sendo empate. Então eu vou aí nesse histórico 1-1. Show, bom, pensei demais em botar empate, mas vou com a vitória do Bragantino por 2-1. Acreditando demais pelo fator casa, porque realmente o Santos fora de casa é muito ruim, só vencer o Vasco, né? Que o Vasco gosta disso, né? Então o Bragantino jogando em casa, eu acho que tem um pouquinho de poder a mais aí pra vencer essa partida, mas o empate é bom, placar mesmo. Mas eu vou de 2-1. Atlético Mineiro e Palmeiras, que é o jogo pra parar a rodada, né? Jogão. Eu vou de 1-1 também, mais um empate aí, mais um empate que eu coloco de 1-1, né? O Galo vem aí muito embalado, finalmente, né? Se encontrou. 5 vitórias seguidas, fazendo pelo menos 2 gols por partida, que é o Galo, né, de sempre, de bem goleador. 3 dessas 5 vitórias seguidas sem sofrer gols, então até a defesa melhorou bastante, já tá ali no G4 Brasileirão. E o Palmeiras segue com aquele mesmo histórico que a gente sempre fala, né? Apenas 2 derrotas na temporada, lembrando que uma foi no jogo de ida do Paulistão e a outra foi só na estreia da Libertadores. Time misto. Segue tudo bem, né? Ataque bem, defesa bem fora de casa, bem em casa, enfim. Agora eu só trago um detalhe interessante. 6 dos últimos 7 confrontos diretos foram empate, muito equilíbrio, então eu vou de 1-1.
Show de bola, Felipe. Eu vou de 2-2 nesse jogo. Eu acho que eu tô torcendo mais para que seja esse placar do que achando. Mas enfim, jogo de bastante gols. Acho que aquele jogo de Palmeiras e Galo que vale a pena assistir. O Galo tá num momento muito bom jogando em casa. Poderia até pensar na vitória do Galo. Mas pega o Palmeiras, que é um time muito sólido. É um time muito complicado de apostar contra, né? Então por isso vou de 2-2. Acreditando que vai ser um jogo bem aberto aí para as duas equipes. Botafogo e América para fechar, Felipe. E aí, sem zica, hein? Vamos lá, eu vou fechar com o Botafogo 2-1. Botafogo ficou muito tempo, né, invicto. Aí tomou aquele susto de perder 2 seguidas, mas já voltou a vencer bem demais. Venceu o clássico contra o Fluminense, venceu na Sul-Americana, segue ali líder do Brasileirão. Jogando em casa no Brasileirão, são 4 jogos, 4 vitórias, marcando 8 gols, sofrendo só 1 gol. Caramba. Bem demais. E o América Mineiro, que chegou a ficar numa situação inversa, né? 5 jogos sem vencer, venceu 2 seguidas, na última já perdeu em casa de virada na Sul-Americana, no Brasileirão está em penúltimo, só venceu 1, é a pior defesa do campeonato, e jogando fora de casa no Brasileirão, 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 4 confrontos, é bom lembrar, o Botafogo não venceu nenhum. Interessante, mas, de qualquer forma, o Botafogo 2-1, um momento muito melhor. Show de bola, mano. Eu vou de 3-1 Botafogo, tu ligou o sinal de alerta aí, mas eu vou confiar na fase do fogão, segue o líder aí. Com todo respeito ao América, né? O Botafogo realmente jogando em casa é muito forte, o América é uma equipe... A gente achou que ia ter muito mais futebol nesse campeonato, mas até o momento não conseguiu, né, mostrar aquele futebol todo. Então por isso, pelo momento, Botafogo 3-1. E fechamos, eu acho que essa rodada vai ser melhor do que a próxima, não. Porra, é sacanagem, né? Do que a anterior, galera. Tem que ser, né? Pelo amor de Deus, que essa anterior foi muito fraca. Mas vamos ver também se o pessoal aí dos comentários, né, vai mandar bem, se aparece algum mito aí cravando as 3. E é isso, galera. Deixa o like, segue lá no Insta, mas o que é isso? É isso aí. Deixa o like, segue lá no Insta e deixa seus palpites. Não esqueça de participar aí. Valeu? Valeu.